Gente querida do Terror Nádia, sou Romário Filho, acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Se partirmos da premissa que vida é uma estrutura construída no dia a dia, tijolo após tijolo, eu estaria diante de uma pessoa que conhece todos os detalhes sobre o que vem construindo durante sua estada aqui entre nós. Você conhece sua vida? Você conhece aqueles que o cercam, você conhece detalhes, você tem domínio do seu existir? Bom, então, diante dessa pergunta meio sem sentido, eu peço que você assista o vídeo até o final e tire suas conclusões. Quem me conhece sabe, eu costumo repetir, a minha vida sempre foi uma viagem, no sentido literal ou figurado. Trabalhei por décadas em turismo, tendo como grande companheira a minha mala, e também conheci pessoas e histórias que me fizeram viajar. Foram muitas. Não dá para dizer qual a que mais marcou, qual a mais interessante, qual a mais intrigante. Não dá para garantir 100% é verdade ou é mentira, porque também são conceitos relativos que nada têm a ver. O que importa é a essência. Nós que vivemos à procura de respostas, temos que deixar de lado o repetir de perguntas e aprender com experiências de gente igual a gente. Então o objetivo é entrar na história, se colocar no lugar do protagonista e se perguntar: se eu estivesse diante dessa situação, qual seria a minha reação? Eu agiria da mesma forma ou conseguiria evitar antes que acontecesse? É complicado. É complicado porque ser engenheiro de obras prontas é muito fácil. Depois do fato consumado, eu faria isso, ele errou. Mas ali, no dia a dia, dentro de campo, a situação é outra. Quem joga sabe. Quem está na arquibancada apenas assistindo, ele pode ter uma reles opinião, mas não vive a exatidão do problema. Então eu ouvi muitas. E entre elas, teve a história do Marcos e da Natália. Cara, eu pensei muito a respeito, até hoje eu penso, às vezes eu estou em determinadas situações, e essa história me faz, deixa eu parar um pouquinho, vou pensar, vou respirar, vou ver se realmente o que está na minha frente no palco é a verdade dos bastidores. Essa história eu ouvi no interior do Paraná, quando eu estava em viagem, e ali, no hotel, interagindo com as pessoas, algo que eu sempre gostei de fazer, surgiu uma senhora, eu não me lembro nem o que a gente estava discutindo, ela disse, mas nem sempre o que é o que parece ser, sabe essas coisas assim, e ela, bom, então deixa eu dar um exemplo. E começou a falar. Marcos era aquele menino vibrante, bonito, forte, cheio de sonhos, e romântico, até acima da média, para um cara do seu tamanho. Natália era aquela menina linda, aquela menina suave, aquela menina cheia de sonhos, mas não tinha aqueles sonhos de ser, sabe, modelo, comissária de voo, como na época era moda. Não. Ela tinha aqueles sonhos pé no chão. Estudar, trabalhar, não depender de marido, como se falava, ser mãe, ser esposa, enfim, nada que te desse material para um best-seller, mas sem dúvida alguma a base para uma vida segura e feliz. Eles se conheceram assim, digamos, em momentos tumultuados da sua vida romântica, né? Nossa, atribulada vida romântica dos adolescentes da década de 90. Ele vindo de uma traição, bem colocado por uma ex-namorada. Ela, apaixonada por aquele sonho de consumo desde o início da adolescência, mas que arrastava um vagão de bosta por sua prima e com a prima ficou. Então ali estavam Marco e Natália,
meio que juntando os caquinhos. Já se conheciam há muito tempo, na verdade já conviviam há muito tempo. Mas começaram uma aproximação e quando viram, lá estavam eles, apaixonados e pensando em casar. Natália tinha uma vizinha, a dona Carmen. Nossa, a Natália conhecia a dona Carmen há anos. Dona Carmen era muito amiga da sua mãe. Dona Carmen era aquela tia legal. E quando a Natália era criancinha, dava pirulito. Depois que ela chegou naquela fase de 12, 13, 14, 15 anos, conversava, brincava, incentivava. Às vezes a Natália brigava com a mãe, a Dona Carmen ia lá, botava panos quentes. Era uma pessoa linda. Dona Carmen e seu Lino, aqueles vizinhos que todo mundo gostaria de ter. E quando Natália começou a namorar Marcos, bom, a tia Carmen adorou a ideia. Na verdade, com o tempo, Marcos e Natália conversando, eles chegaram à conclusão que a dona Carmen foi meio assim, digamos, cupido, arranjadora. Meio que com sutileza aproximava os dois. Elogiava um para o outro, criava clima, enfim. Dona Carmen estava muito feliz com o namoro. E quando a coisa chegou perto de casamento, então, a felicidade era uma só. Dona Carmen só não se convidava para ser madrinha, porque sabia que Natália tinha suas amiguinhas, tinha outras opções. Mas realmente, aquele namoro teve aprovação geral. E teve uma situação até que ficou engraçada, curiosa. Mas Marco tinha ido, como fazia sempre, na casa da namorada, e saíram para tomar um sorvete, caminhando. Aquele domingo à tarde que não tem nada que fazer, vamos ali tomar um sorvete, vamos. E saíram caminhando, a sorveteria era perto. E quando estavam voltando, apareceu um sujeito, mas um sujeito forte, sabe aquele homem forte, homem já dos seus 50 anos. E esse homem estava acompanhado por duas senhoras, sabe, aquela coisa bem cidade de interior, embora eles não morassem no interior, o bairro lembrava aquela cidadezinha que todo mundo conhece todo mundo. E aquele homem estranho veio atravessando a rua em direção ao casal, que já estava chegando na casa de Natália, e Dona Carmen estava ali na frente, na porta, ali no quintal, sei lá. E aquele homem veio em direção ao casalzinho e simplesmente ignorou Marcos. Olhou para Natália, mas não assim numa atitude que causasse medo, agressiva, não, algo até carinhoso, meio respeitoso, até acima da... Aí ficou encarando. Aí Marcos olhou para ele assim: o senhor deseja alguma coisa? Ele apenas admirar essa majestosa perfeição da natureza. Natália ficou sem saber o que dizer. Aí o Marco até preocupado, né? Alguma coisa. Aí foi meio que chegando. Aquele amigo: por favor, rapaz, não se preocupe, eu não farei mal a essa moça. Muito pelo contrário, eu morreria por ela. Bom, nessa situação, as outras duas senhoras que estavam com aquele homem chegaram para ele e disseram assim: componha-se, Agemir, controle-se. Aí ele olhou para as duas assim: como é possível eu me controlar? Elas disseram: vamos. Aí ninguém entendia nada. Aí uma dessas senhoras disse para Natália: não se preocupa, ele não bate bem, mas é inofensivo. E nisso Dona Carmen chegou sorrindo. Aí a senhora viu o que foi isso? Ela disse: foi apenas um velho doido encantado com a sua namorada. Deixa de bobagem, entra, vai. Assim. E passou. Namoro seguiu, casamento marcado. Aconteceu. O
O casal planejava morar numa casinha que pertencia ao pai de Natália, ali no bairro mesmo. Marcos havia se formado, ainda não estava trabalhando na área que tinha abraçado. Natália estava prestes a se formar, mas os dois tinham seu trabalho, aquele trabalho que não era o dos sonhos, mas dava para tocar a vida. Foi quando Dona Carmen, no casamento, nas vésperas ali, chegou para o casal e disse: olha, eu tenho uma, não é uma proposta, é uma sugestão. Aí ela disse: meu sobrinho Adalberto, bom, ninguém conhecia o tal do Adalberto, ele é um sobrinho distante, e eu estava falando com ele, com a família dele, a respeito de você, Marcos, que era um menino muito bom, que era um menino trabalhador, que tinha se formado, que queria, lógico, abraçar a profissão que escolheu. E o Adalberto, ele é empresário, e ele se interessou por você, mesmo sem conhecer. Ele disse: tia, se a senhora realmente avalize esse moço, pô, tô precisando de alguém assim, jovem, cheio de novas ideias, comprometido, honesto. Se ele quiser mudar de cidade e vir para mim, para vir para cá, eu contrato ele. E Marco ficou até, poxa, seria uma oportunidade, mas viraria totalmente o plano inicial. Claro, te tinha que perguntar sobre Natália, que se ela queria morar longe dos seus pais, aquela coisa, mas ela achou ótimo também, porque o salário oferecido era muito bom. Aí ficou combinado assim, eles conheceram, Adalberto veio na festa de casamento. A Dona Carmen pediu licença, se podia convidar, eles disseram que sim. Ele mostrou um homem incrível. Eles imaginavam que seria aquele velhão, né, que já seus 50, 60 anos, mas não. Era um jovem empresário que dera certo na vida, já vinha de uma família tradicional. E simplesmente se encantaram, sabe? Com a situação. Tudo em família. Aí Marco foi, conheceu o local, gostou muito, Natália também. Aí não foi difícil de arrumar uma casa boa para alugar. O casal mudou. O casal mudou e ia tudo muito bem. Só que aquela coisa, o muito bem, uma hora melhora. Eles estavam casados há 1 ano e pouco, quando Natália suspeitou, e a suspeita era aquilo mesmo. Ela estava grávida. Nossa! Foi uma felicidade só. Foi uma felicidade só. Eles viviam uma vida entre os dois, assim. Cara, é uma vida diferente daquela que tinham antigamente, né, na sua cidade de origem, onde conhecia os vizinhos, onde eram as crianças que cresceram ali, que todos eram amigos. A vizinhança deles era um bairro tranquilo. Mas na casa da frente, tinha uma senhora que morava sozinha, a Dinorá. Nada contra a Dinorá, né? Ela dava bom dia, boa tarde, boa noite. Era uma pessoa na dela, mas Natália comentava: poxa, agora que eu estou grávida, já pensou se a tia Carmen morasse aqui? Pensou? Aqui na casa da Dinorá, nada contra ela, mas ela não. Ah, como eu precisaria de ter aquela amizade, eu estou com medo, eu estou grávida, sabe? Mas Marco tentava suprir aquela carência de Natália. Adalberto era um cara muito legal, dava toda a condição. Marco estava indo muito bem na empresa. Mas Natália sentia aquele vazio. Sabe aquela menina que parece que precisa, ela é independente, mas precisa sempre ter uma pessoa do lado, mais velha. São aquelas fragilidades e necessidades humanas. E aí a gravidez seguiu, mas se mostrou um pouco complicada. Foi quando a esposa de Adalberto
indicou a doutora Carla, dizendo que era uma excelente médica, que era muito atenciosa, uma grande profissional, e com aqueles incômodos que Natália estava sentindo na sua gravidez, seria uma boa opção. E ela foi consultar com Carla. Mas Carla se mostrou assim tão doce, tão, sabe, tão preocupada, tão amiga, que a amiga se tornou. Ela dizia, olha, a gravidez é complicada, você precisa de uns certos cuidados, você tem que se dedicar nesses meses mais ao período de gestação, deve trabalhar menos. Receitou exercícios, receitou alguns remédios. Só que Carla era acima, mas muito além do que disseram sobre ela. Até era uma coisa incrível. Certo dia a Natália estava em casa, a Carla ligou, oi menina, tudo bem? Poxa, uma médica ligar assim, oi, você está bem, assim, eu estou passando perto da tua casa aqui, se eu for aí, você vai, sabe aquela coisa assim, posso ir, não vou incomodar, sabe? Uma coisa bem natural, bem... Não, claro, vai ser um prazer, só que não repara, a casa não está arrumada, sabe aquela coisa... Aí Carla foi, visitou, você deve estar estranhando, como é que eu tenho o seu telefone, como é que eu disse que estava perto, como é que eu sabia o seu endereço? Não, claro, está tudo... Eu fiz um cadastro quando eu fui lá com a sua secretária, para virar sua paciente, sabe, cara? E aí aquela amizade começou a crescer, Claro que Natália tinha aquela coisa assim, poxa, será que ela trata todo mundo assim, dessa forma? Meu Deus, é uma coisa estranha, né? Aí meio que Carla sentindo aquela preocupação, aquela dúvida, ela disse, não repara, mas além de eu ter gostado de você, eu também me identifiquei, porque quando eu vim pra cá, eu era recém-formada, eu estava longe da minha família, eu me enxerguei em você, eu fiquei grávida, sozinha, precisava de uma amiga, e de repente eu digo, poxa, essa menina é tão legal, tá com aquela vontade de realmente dar o melhor pro seu filho, sabe, explicando. Do nada, Carla virou de casa, deixou de ser a doutora Carla. Era um processo que o casalzinho em si estava muito feliz. Marcos ficou tranquilo em saber que a esposa, o filho dele estava em boas mãos, porque Carla, além de começar a frequentar mais a vida dos dois, também apresentou amigas. Então, naquela hora que Natália estava sozinha, precisando de apoio, o apoio veio. E a gravidez correu normalmente. Aí chegou aquela noite tão esperada. Marco havia chegado em casa na hora de sempre, tomou um banho, estava jantando. Natália toda empolgada, o quarto do bebê, a coisa mais linda do mundo. A casa dela já era frequentada por gente. Nossa, ganhou presentes dos novos amigos, das amigas. Os vizinhos, no geral, aos poucos começaram a quebrar o gelo. Menos Jurema. Jurema ficava na dela, sentada, ali na sua varanda, vivendo os movimentos. Ela não era muito assim de se comunicar. Até outras vizinhas, quando a Natália perguntou sobre Juliana, não, deixa, não, ela é assim mesmo, ela é quieta, ela mora aqui há pouco tempo, e também não fez questão de se entrosar, mas há quanto tempo? Pouco tempo quanto? Ela chegou um pouco antes de vocês aqui. Então, e a coisa passou. E ali estavam, Marco, Natália, jantando. Quando Natália levantou, fez um ai, e o que houve? Ela olhou. Chegou a hora, a bolsa explodiu. Aí é aquela coisa, né? O homem fica todo atrapalhado, anda em círculo, vai para lá, vai para cá, vai para o outro lado.
A mulher já tem tudo preparado, ó, a mala está ali, está aqui ali, te acalma, os documentos estão aqui. Enquanto o Marco tropeçava, naquela coisa, ela ligou para a cara, ô, coisa boa, querida, vai para o hospital, já estou indo, não sei o quê. Lá estava Marco, naquela angustiante sala de espera, com sua esposa, em trabalho de parto. Mas não demorou muito. O hospital se deixou contagiar com aquela trilha sonora, aquele choro maravilhoso. Aquele choro. Nossa! Marco explodia em felicidade. E ele estava entre estranhos, mas abraçado por todos, porque sabe quando as coisas acontecem de tal forma que ninguém da família dele ou de Natália pôde ir? Um tinha um problema, o outro tinha um problema, o outro tinha uma questão, mas não, mas sabe, no final de semana nós vamos estar aí, porque vamos fazer isso, que vamos fazer aquilo. E eles não estavam sozinhos, eles não estavam desamparados, muito pelo contrário. E aí estava ali Natália, deitada, quando o cara, normalmente é uma enfermeira, né? Quando o cara veio e trouxe aquela menina linda, menina maravilhosa. Aquele cabelinho preto, um olho azul, aquela pele clara, mas era incrivelmente diferente dos traços do pai e da mãe, mas era uma candura, era um anjo de perfeição, era. Aí aquela sensação de botar a criança no peito, dar de mamar. Nossa, Marco todo besta ali, Adalberto todo feliz. Foi tipo um segundo pai. Foi quando o cara disse para sua paciente, amiga, filha adotiva: parabéns. Parabéns pelo que você fez hoje. Aí, poxa, claro, a Natália ficou feliz, mas disse: mas eu fiz o que outras tantas mulheres fizeram. Para isso nós estamos aqui. Adalberto, que até então estava quieto ali, porque ele era um sujeito calado e coisa, mas não se aguentou e falou para Marco: ó, Marco, você tem uma grande responsabilidade com a nossa Nitera Nix. Aí Marco olhou para ele, olhou para a Natália, que também não tinha entendido. Quem? Aí cara sorriu, olhou para Adalberto e disse: eles se conheciam. Adalberto, agora não é hora de você estar falando em lendas. Mas aquela palavra, né, Nitera Nix, mas meio que desconversaram. E cara perguntou: o nome continuará sendo Flávia? Aí o casal concordou: nós já decidimos, se fosse menina seria Flávia, se fosse menino seria Pedro. Aí ficou toda aquela festa para a criança, era algo assim que a gente percebia que não era rotina no hospital. Foi quando o cara disse: bom, deixa eu lembrar que eu sou médico, eu tenho que cuidar da minha paciente, eu tenho que cuidar da recém-nascida, por favor. Chamou a enfermeira, veio a enfermeira, que veio toda cheia de cuidados, pegou a menina, levou para o berçário. Vida que segue. 3 dias depois, aí estavam Flávia, Marcos e Natália na sua casa. E as visitas não paravam. Foram 3, 4 dias assim, de cuidados. Marco nem foi trabalhar, ficou de resguardo. E na 4ª noite, eles se revezavam. Caso Flávia começasse a chorar, desde o início colocaram ela no seu quarto para ela já ir habituando. Aí Marco ouviu aquele choro, chegou, levantou para poupar a sua esposa, porque realmente ela teve uma gravidez complicada, ela estava aí em recuperação. Pegou a menina, ficou um pouquinho com ela, a menina dormiu. Aí ele ouviu uns sons, uma coisa assim,
Sabe, um algo estranho. Um algo estranho. Ele estava na frente da sua casa. Aí quando ele foi na janela, mas os sons vinham do quintal da casa da frente, da sua vizinha, que não conversava com ninguém, estranha. E ela estava parada, à frente do muro, assim, mas não ia para a calçada. Vestida toda de preto, um casaco com capuz, com mais 3 pessoas muito estranhas, e as 3 olhando direto para casa e repetindo: convide-nos para entrar, deixe-nos entrar na sua casa, permita a nossa presença, convide-nos para entrar. Ele meio que se assustou com aquela coisa. Meu Deus do céu, era uma noite fria, estranha. E aquelas pessoas ali, na rua da frente, assim, do outro lado do asfalto, e as luzes vinham de tochas. Parecia um ritual macabro, uma coisa esquisita. Aí ele não sabia o que fazer. Ele ficou todo, sabe, mas não ia ligar para a Natália, não conhecia mais. Bom, ligou para Adalberto. Quando ele falou, Adalberto disse: feche as portas, vai saber o que essa gente doida quer. Feche as portas, que eu já estou indo aí. E o mais engraçado é que quando eles chegaram, aquelas pessoas não estavam mais. E Adalberto ligou para Carla também. E os dois chegaram. Flávia estava dormindo, tranquila. Já a Natália delirava em febre. E Marco não tinha percebido. Bom, a ordem foi chamar a ambulância e levar a Natália para o hospital. Foi uma coisa meio assustadora. Aí o Marco ainda perguntou para ela: o que eu faço com relação a essa gente? Eu disse: vai lá e tome uma posição, bata, não sei. Se você acha, deixa para lá, ou então vai lá e pergunte o que eles queriam. Aí até Marco disse: você vai comigo? Eu disse: eu não vou me envolver, eu não quero me envolver. Eu ia deixar para lá, deixa para lá. Amanhã a gente vê isso, vamos cuidar da tua esposa. Aí Natália foi para o hospital. Marco ficou com Flávia em casa. O cara disse para ele não se preocupar, que eles iriam tomar conta de tudo, mas que era bom Flavinha ficar dentro da casa dela, com o pai, aguardando a mãe voltar. Aí a situação começou a ficar esquisita. Amanheceu, Marco olhava para o outro lado, para a vizinha, a casa totalmente vazia. Ele preocupado com sua esposa, mas logo em seguida foi acalmada, ela retornou para casa. E quem a trouxe foi Carla, no seu automóvel. Ela deitou, se acomodou. Aí Marco disse que tinha que fazer. Não, nada, ela precisa só de repouso. Só de repouso. Qualquer coisa você nos chame. Marco não sabia como agradecer aquela mulher, não sabia como agradecer a Adalberto, não sabia como agradecer. Todo mundo estava dando apoio. Mas ele ainda perguntou para cá: e essa gente aqui na frente, o que é aquilo? Eu não sei, eu não, sabe, a gente não quer se envolver, a gente não viu nada. Procura se acalmar, se você repetir, você... A noite chegou. E na mesma hora da primeira vez, Flávia começou a chorar. Natália não acordou. E Marco foi lá. Foi lá na rua porque ele ouvia
as mesmas vozes. E quando chegou estava aquela turma ali, tudo igual. Deixe-nos entrar. Autorize-nos a entrar na sua casa. Mas aquela coisa assim meio... E aquelas tochas de fogo, aquela noite escura, aquela neblina, aquela noite fria, ninguém na rua. Parecia que ele estava isolado no mundo. Aí ele correu e ligou para os seus amigos, claro. Aí logo o cara chegou, o Alberto chegou, mas ele percebeu que outros carros começaram a chegar. Aí ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada porque ele viu chegar a tia Carmen. Ele viu chegar outras pessoas que sempre fizeram parte da vida deles. Na sua cidade natal e agora na nova cidade que escolheram para morar. Até mesmo viram alguns funcionários do hospital, viram mais pessoas da empresa onde Marcos trabalhava. Parecia que todos chegaram na mesma hora, assim. Aí ele olhou e disse, quando Carmen chegou, tia Carmen, a senhora está... Eu soube o que está acontecendo, está na hora de nós protegermos Nix. Aí de cara veio Nitara Nix. Aí ele viu todas aquelas pessoas chegando com força. Aí começou a ouvir os gritos de Natália, deixe minha filha, deixe minha filha. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele queria reagir, mas de uma certa forma ele estava travado. E o mais impressionante é que do outro lado da rua, ele via aquelas pessoas de preto, só que em silêncio. Ele só perguntava, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Onde é que vocês vão levar minha filha? Mas que loucura é essa, meu Deus? O que está acontecendo, Carla? Pelo amor de Deus, Adalberto, tia Carmen, o que está acontecendo? Ninguém olhava para ele. Ele parecia estar em estado de choque. Era uma coisa muito mecânica, era uma coisa muito diferente. Aí pegaram o Flávio, colocaram no carro. Aí ele só dizia, onde vocês vão levar minha filha? Foi quando Adalberto falou, ela não é a sua filha, ela é a nossa mãe. E aquele povo saiu. Aquele povo saiu e Marco não entendia o que acontecia com ele. Ele estava sem reação, parecia que ele tinha tomado algum calmante, algum dopante, alguma... Aí quando ele chegou no quarto de Natália, a sua esposa também estava olhando para ele, os dois sem ação. Aí o tempo foi passando, foi passando. Aí foi quando ele lembrou da sua vizinha da frente. Mas ele estava em silêncio ali, mas ele meio que sentia a presença. Aí ele saiu do seu quintal, atravessou a rua, chegou no muro da casa da frente, onde a sua misteriosa vizinha estava ali parada, com os seus acompanhantes todos naquele capuz, toda aquela... Aí ele olhou para ela e disse, ajude-me. Eles levaram minha filha, o que está acontecendo? Quem é a senhora? Ela simplesmente disse, nós somos aqueles que você não autorizou que entrássemos na sua casa. Preferiu abrir suas portas para os adoradores de Nix, a deusa da escuridão e das trevas.
Marco, incrédulo, simplesmente disse: mas nós não temos nada a ver com as trevas. A minha filhinha não é uma deusa do mal. Ela é só uma criança. Foi quando aquela mulher disse: nós sabemos. A sua filhinha foi apenas um anjo escolhido para doar o corpo para que o retorno de Nix fosse possível. E nós estávamos aqui apenas para tentar expulsar o mal do corpo de sua filha. Mas, infelizmente, você não nos deixou agir. Ele não entendeu absolutamente nada. Disse: para onde eles levaram a minha filha? Ela falou: para onde sempre planejaram levar. Desde o dia que uniram você e sua mulher, casal escolhido para gerar a reencarnação da deusa das trevas. Marco não entendia nada. Aí ele pensava: vou chamar a polícia, isso aqui não está acontecendo, isso aqui é um pesadelo, isso não é possível. Isso não é possível. Só que, ele olhando para aquelas pessoas, de repente, aquelas tochas parece que viraram um fogo gigantesco. E ele apagou. Só que ele começou a sentir uma luz nas suas costas. Uma coisa, um calor, uma coisa. Aí quando ele olhou para trás, ele viu sua casa em chamas. Aí ele virou. Sabe quando a pessoa está para perguntar se alguém podia dizer o que era aquilo, a casa dele em chamas, o que estava. Era tudo muito câmera lenta. Só que aquelas pessoas não estavam mais ali. E ele lembrou de Natália. E da forma mais rápida que podia ir naquela condição, ele entrou na casa. No dia seguinte, depois da chegada dos bombeiros, só encontraram escombros. A versão oficial foi um incêndio causado por vazamento de gás e que todos os ocupantes da casa não sobreviveram. Só que em nenhum momento os relatórios comentaram sobre o corpo de um bebê, apenas de um homem e de uma mulher. A casa da frente passou desapercebida, porque estava vazia, desocupada. Os vizinhos não sabiam dizer absolutamente nada, porque era uma noite comum, sem movimento, anormal, e só prestaram atenção na tragédia depois que ouviram explosões vindas da casa de Marcos. Uma coisa muito estranha. Muito estranha. E o mais importante, o mais impressionante de tudo, é que essa história passou a ser contada vinda de fontes desconhecidas. Porque Marcos e Natália não sobreviveram. Os moradores da região não sabiam da existência de Carmen, da vida pregressa do casal. Mas parecia que alguém, alguma entidade ou alguma
doutrina, alguma, sabe, religião, seita, fez questão de comentar a respeito. A história chegou no jornal local, não foi levada muito a sério, mas a tentativa era deixar claro que Nyx estava de volta. E Nyx nada mais era que uma deusa das trevas de muitas lendas gregas, a mãe das deusas, a poderosa, que segundo consta era respeitada até mesmo por Zeus.